Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para a questão 25 da UFPR 2022. Batendo o olho nessa questão, a gente tem um gráfico de E em MV por M, MV maiúsculos e o outro M minúsculo, o que significa megavolt por metro. Isso é uma unidade de medida, volt por metro, de campo elétrico. Então, a gente está falando de elétrica, com certeza. E esse gráfico é de campo elétrico em função de distância, e essa distância do eixo horizontal está medida em centímetros. E o que está acontecendo nesse gráfico? Já vou aproveitar para fazer uma descrição aqui em voz desse gráfico, para depois a gente ler o enunciado. Então, o que acontece nesse gráfico é que na posição 0, no x0, o gráfico está começando quando o campo elétrico, não magnético, o campo elétrico vale 15 megavolt por metro. 15 milhões de volts por metro. Lembrando que o emão, o mega, é a mesma coisa que emão seguidores no Instagram, né? Ou, sei lá, no YouTube. É milhão. Então, 15 milhões de volts por metro. Conforme o x vai aumentando, o campo elétrico vai diminuindo até que chega no x igual a 5 centímetros e o campo elétrico vale 0. E isso acontece de forma linear. Então, dá pra ver que é uma linha decrescente que tem nesse gráfico. Lendo o exercício, ele fala que o comportamento gráfico para o módulo do campo elétrico numa dada região do espaço, em função da posição x dentro dessa região, é linear e está representado na figura ao lado. Considerando as informações apresentadas no enunciado e na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da força elétrica F produzida por esse campo sobre uma carga Q igual a 1,6 microcoulomb, o micro significa 10 elevado a menos 6, colocada na posição x igual a 4 centímetros. Então, a gente quer saber a força elétrica, ele deu a carga, e ele falou que é na posição 4 centímetros. Então, como é que a gente calcularia essa força elétrica? Força elétrica, a gente tem basicamente duas maneiras de calcular, com a fórmula grandona ou com a fórmula pequenininha. A fórmula grandona é K1, Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, a gente precisaria de uma constante eletrostática do vácuo, a gente precisaria de uma segunda carga, a gente precisaria de distância entre as cargas e a gente não tem nada disso. Mas a gente tem campo elétrico. E a outra maneira da gente calcular a força elétrica é multiplicando a carga elétrica pelo campo elétrico. Então, se a gente descobrir o valor do campo elétrico no x igual a 4 centímetros, nosso problema está resolvido, porque o que a gente já tem. Então, nosso desafio é descobrir o valor do campo elétrico do E nesse x de 4 centímetros. E pelo gráfico não tem quadriculado, não tem nada. A gente não consegue fazer a correspondência exata ali, subindo 4 centímetros e onde chega no gráfico e ver lá o valor do E. Então não dá pra gente fazer diretamente assim. A gente até poderia tentar aproximar, assim, fazer um negócio meio forçado, mas vamos fazer bonitinho, assim, com as informações que a gente tem. Então, quais são as informações que a gente tem? A gente quer descobrir o E. Mas a gente sabe que quando o x é igual a 0, o E vale 15 megavolt por metro. E quando o x vale 5 centímetros, o E vale 0 megavolt por metro. Além disso, a gente sabe que esse gráfico é uma reta. Então, existe uma função linear entre o E e o x, o que significa que ele pode ser descrito como uma função de primeiro grau, ax mais b. Então, o y, que na verdade é o nosso E, é dado por A vezes x, e realmente o x é x, né? Ele deu o eixo x como uma distância, e ele chamou ela de x, então eu posso deixar x, mais b. Mas eu não sei quem é o A e o b, quem é o coeficiente angular e o coeficiente linear dessa função. Então, a gente tem que descobrir eles baseado nos dados que a gente tem. Como é que a gente vai fazer isso? Substituindo esses dois pontos que a gente conhece. Quando o x vale 0, vai ficar 15 igual a A vezes 0 mais B, porque o E, que era o y, valia 15, lembra? E A vezes 0 é 0, então a gente já de cara descobre que o B vale 15. Isso a gente faz muito em matemática, né? Descobrimos o B, podemos substituir o outro ponto para descobrir o A. O outro ponto era quando o E era 0, o x era 5. Então, 0 é igual a A vezes 5 mais o B, que agora a gente já sabe que é 15. Então, 5A vai ser igual a menos 15, que eu vou passar para o outro lado subtraindo. Passo 5 dividindo, menos 15 dividido por 5 dá menos 3. Então, sabemos o valor do A e do B. Então, qual é a função que descreve a relação entre o E e o x? O E é igual ao A, que é menos 3, vezes x, mais o B, que é 15. Então, E é igual a menos 3x mais 15, com o E em megavolt por metro e o x em centímetros. E lembra o que a gente quer descobrir? Quando o x é 4 centímetros, então já está combinando as unidades de medida, eu só vou substituir ali e vou descobrir o valor do E. Vai ficar menos 3 vezes 4, que dá menos 12, e isso eu vou somar com 15. Menos 12 mais 15 dá 3 megavolt por metro.
E o mega significa 1 milhão. Então, o campo elétrico é 3 vezes 10 a sexta volt por metro. 3 vezes 10 a sexta significa 3 milhões de volts por metro. E aí, para terminar, vou sair da frente agora para fazer a conta ali, a gente vai usar que a força elétrica é igual a Q vezes E. A gente tem o Q, que é 1,6 vezes 10 a menos 6, que é o micro, e o E a gente acabou de descobrir. E aí deu a mesma potência, só que com sinais opostos, o que é muito divertido, né, gente? Então, a nossa força elétrica vai ser 1,6 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a 6. 10 a menos 6 vezes 10 a 6, a gente multiplicaria as potências, somaria os expoentes, ia dar menos 6 mais 6, que dá 0. E 10 elevado a 0, assim como qualquer coisa elevada a 0, vale 1. E multiplicar por 1 não vai fazer diferença nenhuma. Então, a conta que a gente tem que fazer é só 1,6 vezes 3. E 1,6 vezes 3 dá 4,8, sem nenhuma potência, porque cortou tudo, newtons, porque é uma força, e a força é medida em newtons. E essa é a nossa resposta, que é exatamente o que diz na alternativa C. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido e que tenham gostado. E se foi esse o caso, eu estou pedindo encarecidamente que vocês deixem o joinha no canal, se inscrevam. Aliás, deixem o joinha no vídeo, se inscrevam no canal, me confundi no recado aqui. E a gente se vê logo logo com a continuação dessa prova. Tchau, tchau e se cuidem!